Queridos irmãos e irmãs, vamos meditando e acolhendo a palavra de Deus como nosso único e essencial alimento, aquilo que traz para nós a força para a nossa caminhada, para o nosso testemunho de fé. No mundo marcado por tantas situações contrárias às situações de vida, nós somos chamados a dar um testemunho autêntico, verdadeiro, um testemunho baseado numa prática verdadeira. E vai nos ajudar o Evangelho de Mateus no capítulo 6, versículos de 1 a 6 e versículos de 16 a 18. É um ensinamento bem interessante para nós, que para nos ajudar na nossa ação missionária, para que a nossa ação, para que a nossa vida, a nossa caminhada seja uma ação gratuita, uma ação livre de interesses ou de segundas intenções e, sobretudo, com humildade. Não devemos agir com hipocrisia, com orgulho ou arrogância. Às vezes, orgulhosos e hipócritas, eles buscam fazer as coisas ou ter as atitudes apenas para serem vistos pelos outros, E aí a gente até deve ter um cuidado no mundo que é marcado pela tecnologia, onde cada passo, cada momento deve ser fotografado, deve ser postado. Muitas vezes a gente vê até um certo exagero, nesse sentido de uma prática de justiça, de uma prática do bem, uma prática cristã, muitas vezes sendo mais como um propósito de divulgação do que como um propósito de efetivação da vida cristã. Não devemos agir com hipocrisia, orgulho ou arrogância, A gente já tem que superar isso, Devemos prestar atenção para ver se as nossas ações de justiça, por exemplo, não são pautadas apenas na aparência. E Deus não recompensa atos, por melhores que sejam, se eles forem praticados apenas para dar visibilidade a quem os praticou. Tanto os atos de justiça quanto nossas outras boas obras, nossa oração e jejum, não são considerados por Deus se por trás deles estiver uma pessoa egoísta e que quer apenas aparecer ou obter vantagens com tais procedimentos. Os atos reconhecidos por Deus são aqueles praticados na humildade, em silêncio, sem propagandas. As recomendações do Evangelho de hoje nos ajudam a ser autênticos discípulos e missionários de Jesus Cristo. Às vezes a gente pensa que é fazendo grandes coisas, que é preciso fazer grandes obras para que as pessoas nos vejam, para que as pessoas reconheçam o que nós estamos fazendo. Nós temos que entender que muitas vezes é no silêncio, que é nas pequenas coisas que cada cristão vai fazendo, que nós vamos construindo o reino de Deus. Vale lembrar que quando Jesus compara o reino de Deus com uma semente de mostarda, ele quer dizer isso, que o reino de Deus começa assim, nas pequenas atitudes que nós vamos tendo, sem precisar mostrar para os outros, mas que essas atitudes elas façam parte da nossa vida, sejam parte nossa, sejam vivências naturais daquilo que nós acreditamos, e não para que as pessoas, às vezes a gente confunde testemunho com aparência. Testemunhar é você viver aquilo, você assumir aquilo na sua vida, E aquelas atitudes, elas fazem parte do seu dia a dia. Você não vai só fazer porque você tem que filmar, você não vai só fazer porque ali tem uma pessoa que tu precisa que olhe. Você vai fazer porque aquilo está fazendo parte da sua vida, está na naturalidade da tua vida, está na essência da tua vida que tu buscaste a partir da tua relação com Deus. É isso que nós precisamos fazer, que nós possamos erradicar de nosso coração
a vaidade, o orgulho, que muitas vezes nos impedem de agir com gratuidade e na humildade. Que nos preocupemos em fazer o bem diante de Deus e não para ser vistos pelas outras pessoas. Queremos tantos elogios, tantos aplausos. Eu costumo muito dizer que dentro do ambiente igreja a gente está sempre esperando que alguém nos aplauda, que alguém elogie, que alguém diga alguma coisa, até para uma satisfação do nosso ego, né? Mas não é assim. A gente não deve esperar isso. A gente deve ter consciência que a nossa gratificação, né, podemos assim dizer, pelo bem que nós fazemos, é Deus que vai nos dando, né? É Deus que vai colocando na nossa vida, né? Que as nossas práticas religiosas, elas nos ajudem a nos aproximarmos mais de Deus, de nossos irmãos, criando em nós um coração puro e sincero, sem segundas intenções. É esse o caminho da perfeição, o caminho da santidade a que fomos chamados. Quem muito propaga os seus atos, pouco faz de concreto ou não age com gratuidade. No silêncio do coração é que são gestadas as grandes obras. Fiquemos com o exemplo de Maria, a mãe de Jesus, que guardava tudo em seu coração e meditava em silêncio, para depois dar respostas acertadas a Deus e realizar ações guiadas por Ele. É assim que nós concluímos essa meditação, pedindo por todos nós a proteção e a intercessão de Nossa Senhora. Basta uma só palavra, e o milagre acontecerá. Basta uma só palavra e a vitória virá. Basta uma só palavra, o milagre acontecerá. Basta uma só palavra e a vitória